Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal IBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Estamos no quarto trimestre, estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 3: Missões transculturais no Antigo Testamento. Para a nossa meditação de hoje, o texto escolhido está em Isaías 22, versículos de 1 a 5. Para essa leitura, o título dado foi Os desvios, a desobediência, idolatrias e pecados morais dos israelitas. Está escrito assim na palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Amém. Meus amados irmãos, na continuação aí do nosso estudo sobre a questão da missão no Antigo Testamento, né, nós vemos que, desde sempre, Deus quis salvar a humanidade, as nações, as gentes, no plural, né? Todas as gentes, porque toda a terra pertence ao Senhor, como nós já sabemos. Acontece que o mundo se perdeu, o mundo se rebelou contra o Senhor, e nós vemos isso claramente no episódio da Torre de Babel, e a partir de então Deus escolhe a nação, escolhe uma nação, ou na verdade ele ainda vai formar a nação e chama Abrão para dele formar essa nação, né? Sabemos que de Abrão, né, que veio ser chamado de Abraão, o pai de muitas nações, dele se formou a nação de Israel, da qual veio Cristo, que é a luz dos gentios também, né? Ele que, sendo judeu, também é luz dos gentios. E esse povo que Deus escolheu, formando a partir de Abraão, teve uma missão muito importante que Deus deu para esse povo, né? Nós vemos isso em Êxodo capítulo 19, né? Nos versículos 5, por exemplo. Vamos ler. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, os irmãos, reparem que Deus propôs um pacto para o povo de Israel, né? E os irmãos, reparem que nesses termos aqui do texto que nós lemos, fica bem claro que toda a terra pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor,
não só o povo de Israel. E no versículo 6, a proposta de Deus é que, havendo o cuidado do povo israelita, o povo israelita passaria a ser o reino sacerdotal e o povo santo. Ou seja, aqueles que levariam Deus ao povo, aqueles que intercederiam pelos demais povos, ou seja, um sacerdote. Então, um reino, Israel seria um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes e um povo santo, ou seja, um povo separado, separado dos demais povos, para que, a partir dele, os outros povos conhecessem a Deus, né? Acontece que, como nós lemos aqui em Ezequiel, na leitura de hoje, infelizmente o povo de Israel se desviou, o povo de Israel decidiu ou escolheu não seguir, embora tenha falado que sim, que cumpriria. Nós sabemos, nós vemos que isso veio piorando gradualmente à medida que a história de Israel acontecia, né? Logo aqui depois de Êxodo 19, mesmo, o povo se afasta, o povo não crê na, na manifestação divina, né? E aí já a proposta de Deus não acaba não sendo praticada. Em seguida nós vemos o episódio do bezerro de ouro, né? Depois disso, mais para frente, o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida pela liderança de Josué. Ali em Josué haverá também prática de pecado, né? Como por exemplo o episódio na cidade de Ai, entre outras situações. Depois que é estabelecido o reino de Saul, depois o reino de Davi e de Salomão, sabemos que há uma divisão, e a partir dessa divisão é que as coisas pioram ainda mais. Por quê? Porque a maior parte da nação, que são as 10 tribos que ficam no norte, essa maior parte vai se rebelando gradualmente, cada vez mais se afastando de Deus, né? Porque os seus reis vão colocando ídolos, estabelecendo cultos estranhos à palavra de Deus, formando uma classe de sacerdotes que não eram os escolhidos por Deus, como os levitas. O templo de Salomão não estava no Reino do Norte, com aquelas 10 tribos, e o Reino do Sul, onde estava o templo de Salomão, onde a os levitas estavam para fazer o sacrifício, também teve vários episódios de rebeldia, de idolatria, né? A ponto de, como nós lemos aqui em Ezequiel, haver o desvio, a desobediência. E, infelizmente, por haver essa desobediência constante, né, a nação de Israel não pôde ser na excelência que tinha como potencial, não pôde ser testemunha de Deus, né? O povo se endureceu, mas esse endurecimento, essa rebeldia, de alguma forma, essa incredulidade, e isso vai se tornar mais grave ainda quando Jesus vem, portanto, é no Novo Testamento, porque o povo de Israel vai rejeitar o Messias, né? Sabemos disso. E aí nós lembramos e vamos usar o texto de Romanos, capítulo 11, para encerrar aqui a nossa leitura de hoje. Em Romanos 11, versículo 11 e 12, está escrito assim: Então, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Então eu pergunto, é Paulo falando, né? Então eu pergunto, será que os israelitas, os judeus, né? Será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora,
Se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Portanto, a salvação foi ainda mais proclamada aos gentios após a dureza, ou endurecimento, ou a queda e o desvio e a desobediência de Israel. Portanto, meus amados irmãos, louvemos a Deus que nos deu a oportunidade de conhecermos a Jesus e oremos por Israel, que nesse momento está passando por mais uma guerra, né? Que eles venham a reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém.